Ei, a Índia tem um spa para elefantes. Então faça as malas e vamos indo, né? Esses simpáticos gigantes podem receber um tratamento especial que inclui massagem, comida e até banhos calmantes. Então, se você acha que seu elefante precisa de um dia de spa, vá ao Centro de Rejuvenescimento e Jardim para Elefantes Punatur Kota, em Kerala. A Índia é o segundo maior país de língua inglesa do mundo. O número 1 é naturalmente os Estados Unidos, que tem mais de 283 milhões de falantes de inglês. Mas a Índia ainda tem 125 milhões e espera-se que esse número quadruplique nas próximas décadas. A Índia tem o maior número de vegetarianos do mundo. Algumas pessoas não comem carne devido às suas crenças, outras são apenas preocupadas com a saúde. Segundo diferentes estimativas, cerca de 25 a 40% dos indianos são vegetarianos. Em Bengala Ocidental, as vacas recebem um documento com foto que contém detalhes sobre a idade, altura, gênero, tipo de chifre, cor, rabo e outras características do animal. Impressões digitais? Não. As vacas não têm dedos. As autoridades agora planejam fornecer a todas as vacas do país etiquetas especiais de poliuretano para fixar na orelha com números de identificação de 12 dígitos, porque, você sabe, elas são todas parecidas. A Índia é o maior produtor de leite do mundo. Em 2018, o país produziu cerca de 194 milhões de toneladas de leite. No entanto, existem planos ainda mais ambiciosos para aumentar a produção para 280 milhões de toneladas até 2022. Além de produzir mais leite do que qualquer outro país do mundo, a Índia também é a número 1 na produção de bananas, limões, gengibre e mangas. O jogo popular Cobras e Escadas foi inventado na Índia há muitos séculos. Originalmente era para ser uma lição sobre o karma para crianças pequenas, com as escadas simbolizando boas virtudes e as cobras representando o mal. Por falar nisso, as cobras superavam de longe as escadas no jogo original. Em 1963, o primeiro foguete da Índia foi transportado para a estação de lançamento de bicicleta. Quanto ao primeiro satélite do país, foi transportado em um carro de boi, em 1981. É seguro dizer que o programa espacial indiano veio de origens humildes. O primeiro shampoo, ou pelo menos a prática do uso em si, apareceu na antiga Índia. As pessoas de lá usavam pastas especiais feitas de ervas diferentes para limpar seus cabelos. De fato, a palavra shampoo vem do hindi, shampoo, que significa massagem na cabeça. A indiana Shakuntala Devi entrou na edição de 1982 do Livro dos Recordes graças à sua capacidade de multiplicar, adicionar, subtrair e dividir grandes números de cabeça. Ela foi apelidada de o computador humano, mas na verdade provavelmente era ainda mais rápida e eficiente do que qualquer processador existente naquela época. Quando se trata de telefones celulares, a Índia parece ter mais desses aparelhos do que banheiros. Um pouco menos de 50% das casas não tem banheiros, mas mais da metade dos indianos tem um smartphone ou dois. Apesar de ser um sucesso em todo o mundo, a gigante de tecnologia Apple parece não decolar na Índia. Isso se deve principalmente ao fato de que os indianos não podem pagar ou não estão dispostos a gastar muito com o telefone. A Apple até reduziu seus preços por lá, mas suas vendas só representam cerca de 1% dos smartphones no país. O mundo aprendeu sobre a arte de purificar e cultivar o açúcar com a Índia, que foi o primeiro país a desenvolver essas técnicas. Atualmente, a Índia é o segundo maior produtor de açúcar do mundo e tem inúmeras lojas de doces. Por isso, se você é meio formiga e adora doces, este é realmente o seu lugar. Os diamantes foram descobertos e extraídos pela primeira vez na Índia, nos depósitos de lodo do distrito do delta do rio Krishna. Até o século XVIII, o país era o único fornecedor de diamantes do mundo até que suas minas se esgotaram e a África do Sul e o Brasil entraram no jogo de mineração de diamantes. A peregrinação religiosa, conhecida como Kumbh Mela, é a maior do planeta. Em 2013, foram mais de 120 milhões de visitantes em apenas 2 meses e um recorde de 30 milhões de pessoas em apenas um único dia. Mas a parte mais louca é que esta incrível junção de pessoas pode ser vista do espaço. A Índia é a terra da maior rede postal do mundo. Tem mais de 155 mil agências postais.
e cada uma chega normalmente a atender mais de 7.000 pessoas em um raio de 13 quilômetros. Há até um posto de correios flutuante em Dal Lake, na Caxemira, inaugurado em agosto de 2011. O escritório está situado em uma casa flutuante e fornece todos os serviços postais regulares. O primeiro presidente da Índia, Dr. Rajendra Prasad, costumava receber apenas 50% de seu salário, porque acreditava não precisar mais do que isso. No final de sua presidência de 12 anos, ele recebia apenas 25%, ou cerca de 10 mil rúpias naquela época. Para comparação, hoje isso representa apenas 145 dólares. Para muitas pessoas, 108 é apenas um número, mas para os indianos e mais especificamente para os hindus, é um número sagrado. Esta é a razão pela qual suas contas de oração sempre são 108. Além disso, 108 é o número de emergência gratuito na Índia. Os apaixonados por xadrez já se perguntaram onde esse jogo de tabuleiro foi inventado? Adivinhem? Sim, na Índia. Na verdade, havia uma versão anterior do xadrez chamada chaturanga, que foi popular no país até o século VI. A maior família do mundo vive na Índia. Ziona Chana, de 73 anos, tem 39 esposas, 94 filhos, 33 netos e 14 noras. Isso dá um total de 180 pessoas e continua crescendo. Há rumores de que a família prepara 100 quilos de arroz e 39 galinhas todos os dias. Imagine o tamanho da mesa de jantar. Donas de casa na Índia possuem mais de 21 mil toneladas de ouro em ornamentos diferentes. Isso representa 11% do ouro do mundo e mais do que as reservas conjuntas da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, da Rússia e da Itália. O ouro é considerado um investimento no país, porque está em constante demanda por lá e pode ser facilmente negociado por dinheiro. Cerca de 70% das especiarias do mundo vem da Índia. Daí o apelido de Terra das Especiarias. Agora tudo faz sentido. A partir de 2017 e 2018, as exportações de especiarias do país ficaram em 3,11 bilhões de dólares. Tenho certeza de que você associa a Índia à cúrcuma e ao cominho. Mas e a pimenta do reino, o manjericão e a hortelã? Mahant Bharat das Darshandas é o único eleitor da aldeia de Banej, na floresta de Gir. Mas mesmo o voto de apenas um homem conta. É por isso que a Comissão Eleitoral da Índia lhe oferece uma cabine de votação especial. Caso contrário, Darshandas teria que viajar 119 quilômetros apenas para votar. Mesmo hoje em dia, cerca de 85% dos indianos preferem um casamento arranjado, e apenas 1 em cada 10 termina em divórcio. Como resultado, a Índia tem uma das menores taxas de divórcio do planeta. Depois dos Estados Unidos e do Reino Unido, a Índia é o terceiro país em recordes do Guinness World Records. Entre os mais incríveis está a mais longa maratona de dança solo, que durou 123 horas e 15 minutos. Mas quem ficou contando? E que tal a menor vaca do mundo? A pequenina bovina vive em Kerala e tem apenas 61 centímetros de altura, menor até do que alguns cães. Hospitais indianos, ou mais especificamente as maternidades, são inundadas com nascimentos a cada ano. Na verdade, anualmente a Índia recebe 26 milhões de bebês para este planeta. Se todos estes recém-nascidos fossem um país, este seria o número 51 em população entre os 195 do mundo. Enquanto o mundo sacia sua sede com Pepsi e Coca-Cola, a Índia encontrou com sucesso um uso alternativo para elas. Fazendeiros indianos têm usado a Coca-Cola como um pesticida eficaz e barato há anos. Segundo eles, funciona tão bem quanto os pesticidas tradicionais e ajuda a reduzir os custos em 80%. Então, você pode ensinar o mundo a cantar e matar os insetos malditos. Tudo isso com uma só bebida. Que conveniente! Para a pergunta sobre as estações do ano conhecidas, a maioria das pessoas irá imediatamente nomear primavera, verão, outono e inverno. Mas o que é incomum na Índia é que não são só 4, mas 6 estações. Eles têm as 4 convencionais, mas além disso, existem 2 adicionais, conhecidas como monção de verão e monção de inverno. Apesar de ter 1/3 do tamanho dos Estados Unidos, a Índia possui uma população de 1.345.850.000 pessoas, o que supera os Estados Unidos em quase exatamente 1 bilhão.
O fato é que 17% da população mundial vive no país. O lugar mais úmido da Terra fica em... deixe-me ver... sim, na Índia. Maushimram, uma cidade em Meghalaya, detém um recorde do Guinness por ter tido mais de 12 metros de chuva por ano. Devido à proximidade da cidade à Baía de Bengala, as pessoas vivem em um período de 6 meses de monções todos os anos. Os indianos amam cricket. É por isso que não é de surpreender que o maior campo do mundo desse esporte esteja no país. Este local, localizado a vertiginosos 2.144 metros acima do nível do mar, também tem um recorde mundial do Guinness. Bem, isso deve ser um desafio, jogar a 2.144 metros de altitude. A ponte estaiada Bandra Worli Sea Link, em Mumbai, tem 3,5 km de extensão e foi construída com o uso de tantos fios de aço que, se você os esticasse e os alinhasse, eles se enrolariam na terra. A construção de 220 milhões de dólares pesa o mesmo que 50 mil elefantes, uma unidade de medida peculiar que você provavelmente vai encontrar apenas na Índia. Você sabia que os botões também vêm da antiga Índia? Eles eram originalmente esculpidos em conchas e usados apenas como uma espécie de decoração em roupas, e não para prender ou juntar as partes das roupas. Foi a civilização do Vale do Indo que surgiu com o conceito por volta de 2000 a.C. De acordo com o Guinness World Records, a escola montessoriana de Lucknow, no norte da Índia, é a maior do mundo em número de estudantes. Em janeiro de 2019, 55.547 alunos estudavam lá. Uau!